Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus e os amigos da espiritualidade possam nos envolver e se manter entre nós. É sempre uma alegria muito grande me dirigir a cada um de vocês, ouvintes e internautas da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, que ajuda diariamente a construir um mundo melhor. Dando sequência ao nosso programa semanal ao Encontro de Jesus, eu hoje quero lhes fazer uma pergunta. É possível a convivência harmônica entre as religiões? E a resposta, sim, é possível. Porque o Mestre amado Jesus nos convidou a amar. E quem ama, convive. Quem ama, respeita. Quem ama, sabe que o outro é diferente, mas aprende a conviver de uma forma harmoniosa. É interessante porque grande parte das guerras, das confusões, dos desentendimentos no mundo se dão por conta de religião, quando a essência da religião é o amor. Então, se nós fôssemos responder se é possível conviver mesmo com religião diferente, a resposta sim, com certeza. Há uma frase atribuída a Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho como nós conhecemos, que diz mais ou menos assim: naquilo que é essencial, nós podemos construir unidade. Naquilo que não é essencial, nós podemos construir respeito. E em todos os momentos, nós podemos construir caridade. Entenderam? Naquilo que é essencial entre as religiões, nós convergimos, porque as religiões falam de amor, as religiões falam de respeito, de tolerância, de convivência fraterna, as religiões falam de Deus. As religiões cristãs, por exemplo, falam de Jesus como o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso salvador. Há ou não há unidade? Há ou não há pontos em comum, mas também há pontos que nós não convergimos, que é aquilo que Agostinho de Hipona coloca como não essenciais. Por exemplo, os católicos têm um credo, os protestantes têm outro credo, nós espíritas temos a nossa forma de entendimento. Precisamos brigar por conta disso? Não, a gente respeita. A gente entende que o outro tem o direito de ser diferente de mim. E essa é a grande beleza da vida. E esse exercício nós podemos fazer, inclusive, para com aqueles que são judeus, muçulmanos, aqueles que não têm sequer uma religião. Respeito. Nos canteiros do mundo existem as mais diversas flores. Já pensou se um canteiro tivesse apenas rosas? Faltariam os crisântemos, faltariam os cravos. Daí o que dá beleza é a pluralidade, é cada um ser do seu jeito e nós termos uns para com os outros respeito, tolerância, convivência harmônica. Mas termina Santo Agostinho dizendo, em todos os momentos, seja naquilo que é essencial, seja naquilo que não é essencial, nós podemos construir caridade. Porque a caridade é o amor em movimento. Nós podemos amar uns aos outros, amar o ateu, amar o umbandista, amar aquele que é agnóstico, amar o esotérico, amarmos-nos uns aos outros, os que têm a religião cristã, porque hoje nós caminhamos para o ecumenismo, onde cada um tem a sua crença e nós trabalhamos juntos. Há uma experiência que é a Fraternidade Sem Fronteiras, que é muito interessante, porque nós nos propomos a ir para a África, não para converter ninguém, mas para ajudar o ser humano que lá se encontra. E quando a gente sai, cada um continua com a sua religião, porque o importante é ser fraterno, é acolher, é se aproximar e não impor a minha religião a quem quer que seja. Eu tenho uma experiência dentro da minha própria casa, porque minha mãe, católica, minha irmã, católica, o meu pai,
O meu pai gosta do catolicismo, gosta do espiritismo, gosta da Umbanda e eu sou espírita. Já pensou se eu ficasse tentando fazer a minha mãe ser espírita ou a minha mãe tentar me fazer católico? Não daria certo. Daí a gente constrói o amor, respeitando-nos uns aos outros do jeito que nós somos. E eu quero contar uma coisa para vocês. A minha mãe hoje me acompanha nas palestras e ela diz: meu filho, até que você fala direitinho. Quando você começa a falar em reencarnação, isso não está na Bíblia, meu filho. E eu digo: tá sim, minha mãe. Mas como eu vejo que pode gerar um estresse, eu prefiro continuar amando a minha mãe, do jeito que ela é e respeitando a crença dela. Como é bom nós vivermos assim. Como é bom saber que árabes e judeus podem conviver, porque são irmãos. Abraão teve o primeiro filho, Ismael, com uma escrava egípcia chamada Agar, Ismael. De Ismael descendem os muçulmanos, os árabes. Mas Abraão igualmente teve um segundo filho, Isaque, com a sua esposa legítima, Sara. De Isaque descendem os judeus. E dos judeus, os nossos irmãos mais velhos, viemos nós, os cristãos, porque Jesus era judeu. E Jesus, posteriormente, deu origem aos cristãos. Então nós devemos amar os muçulmanos. Devemos amar os judeus, mas devemos amar aqueles que estão no Oriente, que não são cristãos. Devemos amar as pessoas que sequer têm religião. Eu me recordo de uma pessoa ateia no Brasil, chamada Herbert de Souza. E ele, nos natais, costumava fazer uma campanha, o Natal sem fome. E ele partia do seguinte pressuposto: quem tem fome tem pressa. E olha que interessante, ele alimentava as pessoas. E eu, muitas vezes, dentro da minha cristandade, não alimento as pessoas. O que vale mais? A crença ou a forma de agir? Daí, o que nos distingue é o amor. O que nos distingue é a nossa conduta. E quanto ao outro, eu aceito do jeito que ele é, com a religião que ele tem, com a forma de encarar a vida que ele possui. Allan Kardec lançou uma estrutura poderosa na doutrina espírita para que nós possamos convergir no ideal do bem. Quando em o Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, ele nos fala da seguinte forma: podem se dividir em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Olha a sabedoria de Allan Kardec. Ele diz que o Evangelho pode ser dividido em 5 partes. A primeira delas, os atos comuns da vida do Cristo. E quando a gente pensa nesse Jesus histórico, há ou não há divergência? Meus amigos, será que Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro? Provavelmente não. Porque não haveria como ele ter nascido num mês de inverno, não haveria como ter havido pastores naquela época. Então é bem provável, dizem alguns teólogos, que ele tenha nascido no mês de março, de abril, que no judaico é o mês de Nissan. Outros teólogos dizem que ele poderia ter nascido no mês de outubro, mas o mês que ele nasceu pouco importa. Daí as divergências não são mais importantes. O mais importante é a presença de Jesus. É o sentimento que ele nos legou. Por isso o Cristo histórico, cada um busca de um jeito, cada um estuda conforme os recursos que tem numa época. Por exemplo, será que Jesus nasceu no ano 0? É bem provável que não. Lembram-se do rei Herodes, que morreu no ano 4 antes de Cristo e que mandou matar as crianças de até 2 anos? Se ele morreu no ano 4
antes de Cristo e mandou matar as crianças de até 2 anos, e Jesus já estava vivo, o provável é que Jesus teria nascido entre 4 e menos 6 antes de Cristo, o que é um paradoxo, porque Jesus teria nascido antes do ano 0, o antes dele mesmo. Mas isso não é importante. O importante é que Jesus veio. E a sua mensagem hoje restaura a nossa alma. Daí as divergências devem ficar em segundo plano, para que nós cresçamos em espírito e verdade. Permanece Allan Kardec. Os milagres. Quantas divergências sobre os milagres? Será que Jesus multiplicou os pães de uma forma nominal? Ou seja, de 5 pães e 2 peixes ele alimentou, num sentido literal, 5.000 pessoas? Ou essa multiplicação foi simbólica? Será que Jesus efetivamente caminhou sobre as águas ou era o perispírito dele? Quantas situações que os teólogos levantam, quantas questões de rixa entre as igrejas. Mas o importante é que Jesus multiplicou o amor. O importante é que Jesus se aproximou das pessoas. Veja, as divergências é o que menos importa. Continua Allan Kardec. As predições. Porque Jesus falava que o templo seria destruído e reconstruído em 3 dias. Era literal essa citação? Ele se referia a ele próprio, que ressuscitou no 3º dia? E quando ele fala de que todas as coisas não se cumpririam até que ele retornasse? A parousia, como se estuda nos meios cristãos, a volta de Jesus. Será que essa volta é literal? Será que Jesus vai voltar? Eu vejo tantas pessoas dizendo que o advento está próximo. Para mim, Jesus não vai voltar por uma razão muito simples, porque ele nunca foi. Mas se nós pararmos para pensar, não é importante se ele vai voltar, se não vai voltar, se ele nunca foi. O importante é que Jesus se fez entre nós e mudou o curso das nossas vidas e nos ensinou a sermos pessoas renovadas, afáveis ao bem, com o ideal de servir. Isso é o importante. Prossegue Allan Kardec dizendo que num 4º grupo são as palavras que serviram de dogma para as igrejas. Eu, por exemplo, aprendi a Santíssima Trindade. Deus, Jesus e o Espírito Santo. 3 pessoas numa única. E a minha mãe fala assim até hoje. Nós espíritas acreditamos que Deus é a inteligência suprema, que Jesus é o nosso mestre, o nosso guia, pessoas diferentes, e que o Espírito Santo não tem um espírito, mas são os Espíritos Santos, uma pleiade de espíritos nobres que nos ajudam. Mas vejam, questões de crença. Os católicos pensam assim, os protestantes pensam de uma determinada forma e nós pensamos diferente. Mas o mais importante é que nós podemos deixar tudo isso um pouco de lado, conforme nos coloca Allan Kardec, para migrarmos no 5º grupo de ensinos de Jesus, as leis morais, o ensino moral, porque este resta inatacável. É possível então a convivência entre as religiões? Sim, se nós mirarmos no ensino moral, porque não há dúvidas de que nós religiosos precisamos amar, de que nós religiosos precisamos perdoar, de que nós religiosos podemos conviver uns com os outros respeitando-nos, convergindo no ideal comum. Então, o mundo de hoje requer a maturidade do senso moral. Requer que nós olhemos uns para os outros não como inimigos, mas como irmãos. Vamos orar. Ó Jesus, nós sabemos que no mundo hoje vários te buscam sob as mais variadas formas, mas propicia que nós tenhamos o grande ensinamento das religiões, o amor, o perdão e a vivência fraterna. O resto tudo virá por sua misericórdia. Dai-nos a tua paz. Um beijo grande
e até semana que vem. Tchau, tchau.